Vamos lá. Pergunta 17. A pergunta 17 foi sobre a sobrancelha da Luna. Acho que eu comentei lá atrás. A Luna, ela perdeu o cabelinho aqui da frente da cabecinha dela e a gente não sabe ainda se ela vai perder o cabelinho, os pelinhos da sobrancelha. Ainda é muito incerto. Quando o médico fez um pedacinho dos olhos dela, ele falou que provavelmente ela ia perder os cílios e os cílios cresceram, sabe? Tá lindo. Então a sobrancelha ainda é uma incógnita. É o que tá... Eu tô até bem preocupada com isso, porque o cabelinho ali a gente consegue tampar, né? Cortar a franjinha que tampa aquele buraquinho até ela poder fazer um transplante capilar. Mas a sobrancelha fica muito em evidência ali, né? Então eu não sei exatamente. O médico disse que assim que ela recuperar dessa última cirurgia no rostinho, ele vai avaliar as sobrancelhas dela, vai fazer uma biópsia até para saber a profundidade do névos e tudo mais, mas a gente não sabe ainda se ela vai perder as sobrancelhas. Não tem problema, tem que ser removido o névos embaixo das sobrancelhas, mas ainda é uma incógnita. É chato, né? Porque ela é uma garotinha, ela é muito vaidosa e isso tá me chateando um pouquinho, mas tem saída para tudo, né? Hoje em dia, né, Luna? Ok, a pergunta 18 foi uma pergunta de uma mãe que tem uma filha com névos no braço. Ela tá perguntando se tem chances de câncer nessa criança. Eu pedi ajuda para responder essa pergunta de uma dermatologista, a Clarissa. A doutora Clarissa vai responder aí para você, tá bom? Névos gigantes maiores de 20 centímetros, eles têm uma chance de 5 a 12% de transformação maligna. Geralmente, a metade desses melanomas vai aparecer antes dos 3 anos. Então, nesses casos, sim, nós recomendamos a exérese da lesão, tá? Outra coisa que a gente leva em consideração para retirar ou não a lesão, não só o tamanho, mas também o acometimento neurológico, porque a gente pode ter alterações no sistema nervoso central decorrentes da pinta, e acometimento psicológico. Se, como no caso da Luna, uma lesão no rosto, não só o fato de ser gigante, mas ser uma lesão no rosto, pode trazer muitas consequências psicológicas para ela no médio, no curto e no longo prazo. Então, uma das indicações por si só é a questão psicológica. Vamos lá, pergunta 19. Depois das cirurgias da Luna, se eu pretendo ajudar outras crianças. Eu vou responder essa pergunta falando até de outras questões que me mandaram, perguntando qual que era o meu sonho, qual que meus planos para o futuro, enfim. Desde o começo da campanha da Luna, a Luna ficou muito em evidência, mundialmente falando, sabe? Ela começou a rodar as televisões do mundo, porque ela nasceu com um névos muito raro, que cobria quase o rosto dela todo. Então, começaram a postar e divulgar muito sobre a Luna. E aí, no Instagram dela, eu comecei a falar muito sobre névos, sobre fazer ou não as cirurgias, enfim. E a gente começou nessa época, ela tá dormindo, no comecinho do Instagram, receber muitas mensagens de pessoas me agradecendo pelo fato de eu estar divulgando o caso, sabe? A gente ajudou muita gente, inconscientemente, na verdade. Teve uma mensagem de uma mulher de 30 e poucos anos, eu lembro até hoje. Ela mandou mensagem e falou: Carol, muito obrigada por falar da Luna, por falar de névos, por falar que é normal, porque hoje eu saí de casa depois de 3 anos, trancada em casa com medo das pessoas, do preconceito, das pessoas apontarem pra mim, achar que aquilo é contagioso, sabe? Então a gente, querendo ou não, a gente levantou uma bandeira que ajudou muita gente, sabe? É uma doença que é muito rara. Eu falo doença, muita gente fala, você não pode chamar isso de doença. A partir do momento que você tem uma condição que pode se tornar um câncer, isso é considerado uma doença, né? A Luninha já teve 3 cânceres. Então, o câncer é uma coisa terrível. Então, o névos é uma doença, assim, sabe? Embora a maioria das crianças com pequenos névos não tenham nada, graças a Deus, nunca tenham passado pelo melanoma,
Eu falo disso como uma doença por causa da situação em si, de poder virar uma coisa ruim, sabe? Então, e aí se eu pretendo ajudar outras crianças? Eu acabei de escrever um livro, logo vou começar a divulgar, sobre preconceito, sobre bullying. O livro conta toda a nossa história de vida, né? Do que eu passei, do que foi ter a Luninha com essa condição, as situações de bullying, preconceito que eu passei, que a Luna passou. E eu quero, com esse livro, educar mais pessoas do que eu já consigo educar no Instagram da Luna, sabe? Esse é o começo de tudo. E aí, depois de todas as cirurgias feitas, eu quero realmente ajudar as pessoas com nevos a chegarem, não nesse médico na Rússia em si, mas tem muita gente com nevos no rosto que sonha em fazer a cirurgia e não tem condição. Então a gente quer, sim, ajudar de alguma forma. Agora é muito cedo ainda para falar disso, porque a gente está lutando para pagar todas as cirurgias da Luna, né? As futuras cirurgias plásticas, nossos gastos e tudo mais. Mas, sim, é o meu plano pro futuro. A gente vai conseguir, a gente vai ajudar muita gente ainda, sabe? E é isso. Pergunta 20. Uma amiga minha, super querida, Tati, perguntando quando a gente vai pra Brasília, que ela tá com saudade. Eu vou aproveitar essa pergunta e falar da onde eu sou, da onde o Thiago é. Eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei muito nova pra Brasília. A minha família toda mora em Floripa, quer dizer, toda não, a parte pequena da família mora em São Paulo, outra parte em Floripa, e a gente, eu, meus pais, meu irmão, em Brasília. O Thiago nasceu em Curitiba, mas viveu a vida dele toda no Rio de Janeiro, antes dele mudar para os Estados Unidos, e os pais, e a irmã e o sobrinho dele continuam morando no Rio de Janeiro. Então, Tati, já tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, porque quando a Luninha nasceu, a gente passou por tudo isso, né? Atrás de médico e tudo mais. Eu não consegui ir ao Brasil. A maioria, 90% da nossa família não conhece a Luninha ainda. Mais de 90%. Acho que só meu pai e minha mãe conhecem a Luna, pessoalmente. E a nossa ideia era ir ao Brasil quanto antes. Mas as cirurgias começaram e eu tenho certeza que as cirurgias esse ano a gente vai finalizar tudo em até agosto ou setembro de 2021, esse ano. E no final do ano eu pretendo ir ao Brasil, passar por todas essas cidades, Rio, Brasília, Floripa, São Paulo, fazer um tour no Brasil, para as pessoas conhecerem a Luninha, né? E depende tudo das cirurgias, da recuperação dela, mas eu acho que vai acabar logo. Ok, number 21. How long you stay in Russia? So, I'm supposed to leave Russia in June 2021, in a month and a half, because they gave me only 3 months visa. But I'm gonna apply for an extension because I wanna finish all the surgeries before we go back to USA. So my plans is to stay until she finishes the surgeries until August or September. But for now, we need to leave on June. Pergunta 22. Se a Luna pergunta sobre as manchas dela. Gente, ela tá dormindo. Tá tudo bem, amor. Então, a Luna ainda não tem... Ela sabe que tem algo diferente, sabe? Ela vai no espelho, ela fica assim, às vezes ela fala, mamãe, dodói. Então ela não sabe, ela não vê como algo ruim. Eu acho que ela fala dodói por causa das cirurgias. A maioria das vezes ela tá com curativo, né, no processo das cirurgias. Mas eu acho que ela ainda não percebeu que ela é diferente das outras pessoas, sabe? Não sei se eu sei explicar. Ela já encontrou com outras crianças, já brincou com outras crianças, e ela ia do mesmo jeito, assim, fazer carinho nela, aí nela mesma ela fazia carinho. Então ela sabe que tem algo diferente ali, mas eu acho que, não sei, ela não pergunta, não pergunta. A pergunta, inclusive, foi essa, né? Se ela pergunta sobre a mancha dela, não pergunta. Ela nem fala direito ainda. Ela fala bastante coisa, mas como a gente tá educando ela em português, em inglês, e agora entrou o russo, as pessoas aqui conversam com ela em russo,
Ela tá um pouquinho atrasadinha ali na fala, mas ela não pergunta, não. 23. O lugar que tira a pele pro enxerto, se fica muito dolorido. Então, eu não sei se fica dolorido. A gente não sabe, eu não sei explicar direito se ela sente dor, porque ela não reclama. Só que o enxerto, por exemplo, o médico já tirou pele da cabecinha e das duas pernas para fazer os enxertos que precisavam. O enxerto, o último enxerto que ele tirou das duas pernas para colocar nas duas bochechinhas, foi feito 10, 12 dias atrás desse vídeo agora. E eu já tô passando creme, fazendo massagem, ela nem tchum. Mas a primeira semana, quando eu ia colocar a fraldinha, encostava, ela reclamava. Ela, ai mamãe, dói. Então, ela sente algo mais do que no rosto. Ela reclamou por uma semana ali da perninha onde foi tirada a pele. Do rosto, não. Então, ela sente alguma coisa ali. Não sei se é dor, não sei se é incômodo, mas já se passaram 10, 12 dias do enxerto, ela tá ótima. Hoje eu fiz massagem na perninha, né? Passei creminho, pomada cicatrizante, enfim, ela não sente mais nada. Então é uma semaninha dela bem sensível na área que é retirada a pele. 24. Gente, são várias perguntas que eu vou responder rapidinho. Se eu tenho irmãos, tenho 2. Um por parte de pai, o Rodrigo. Um por parte de pai e mãe, o Rogério. Meu pai teve um filho, depois ele casou com a minha mãe e eles continuam casados. Então eu tenho o Rogério e o Rodrigo. Onde aprendeu a falar inglês? Eu me mudei para os Estados Unidos em 2012. Fui começar uma nova vida lá, então já tem 9 anos, quase 9 anos e meio. Foi na garra mesmo. Tá dando muito murro em ponta de faca, sabe? E estudei muito, assisti muito filme. O que me ajudou mais até hoje foram filmes e a série de televisão Friends. Eu assisti Friends, sem brincadeira, acho que umas 20 vezes. Todo dia eu chegava do trabalho, colocava ali de novo, assistia. Uma hora entra na cabeça, sabe? Então, e conversação, né? Não tem jeito, o inglês você tem que praticar. Eu estudei muito tempo no Brasil, nunca falava inglês com meus amigos e não sabia de nada, na verdade. Qual que é a minha religião? Eu fui criada com a família católica, né? Fiz catecismo, a coisa toda. E eu não frequento igreja como meus pais, mas sou cristã, acredito muito em Deus, eu estudo muito sobre o espiritismo, uma coisa que eu acredito e tenho muita fé também, principalmente o fato de você ter que ajudar o seu próximo, que é isso que o espiritismo prega, e é isso que é a minha bandeira que eu levanto hoje. Mas sou cristã, tenho muita fé em Deus. Quando eu vou aceitar fazer uma parceria? Quando eu vou aceitar fazer uma parceria com ela, gente, tem tanta gente que tá pedindo pra fazer parceria, pra ajudar a divulgar os produtos. Eu queria muito ajudar todo mundo, só que é muita gente e hoje em dia a gente já tem uma parceria com uma pessoa que faz os lacinhos e a gente vende os lacinhos no site da Luna, nos Estados Unidos, e boa parte da venda é convertida para a Luna, para cirurgias dela. Então, quando essa parceria acabar, logo, a gente faz uma parceria também. Quem quiser fazer parceria, manda um e-mail. Tem um e-mail ali no Instagram, é só mandar um e-mail ali, tá? Acho que já começou a fazer publicidade de muita coisa, que é um dos nossos objetivos também, sabe? Fazer com que a aluna divulgue produtos, que ela é uma criança tão linda quanto qualquer outra criança. E ela fez uma vez uma propaganda de uma marca de lencinhos umedecidos para limpar. Foi sucesso total. Então, tenho certeza que vai ser o nosso próximo passo agora também, sabe? E é isso, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, coloca aqui embaixo.
comenta. Aí eu posso fazer um próximo vídeo respondendo, tá? Se eu não respondi alguma coisa que você queira saber, a gente tá sempre aberto. Acesse o Instagram da Luna, dê um like aqui no vídeo. Desculpa, o vídeo ficou muito longo, mas era muita coisa pra falar. Se inscreva no canal. Luninha dormiu, gente. Por isso que eu consegui gravar um monte hoje. Ela não para. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E o que mais eu falo, meninos?